Olha só, hoje a gente vai falar de um assunto que já tirou o sono de muita gente. Um dos asteroides mais famosos e, por que não dizer, mais temidos dos últimos tempos. O 99942 Apophis. Mas claro, todo mundo conhece ele pelo apelido, né? O Deus do Caos. Pois é, a pergunta que não queria calar era essa. Será que o Deus do Caos vai mesmo acabar com tudo no dia 13 de abril de 2029? Quando ele foi descoberto, essa era a grande preocupação. Imagina só, uma rocha colossal vindo na nossa direção, com data e hora marcadas. Mas vamos separar o que é fato e o que é ficção nessa história toda. E esse nome, Apophis, não é por acaso, viu? Apophis, ou Apep, era o deus egípcio do caos, da escuridão, da destruição, basicamente o grande vilão da mitologia. E quando os astrônomos descobriram esse asteroide, lá em 2004, o perigo parecia tão real que o nome, digamos assim, caiu como uma luva. Tá, mas quão grande é esse tal Deus do Caos? Pra gente ter uma ideia real da coisa, pensa na Torre Eiffel. O Apophis tem uns 340 metros de diâmetro. A torre tem 330 de altura. É isso. É basicamente uma Torre Eiffel de pedra voando pelo espaço. Impressionante, né? E se uma coisa desse tamanho batesse na Terra? Bom, o impacto liberaria uma energia mais de 1000 vezes maior que a da bomba de Hiroshima. A gente não está falando de um estrago local, não. Seria uma catástrofe em escala global, com potencial para gerar tsunamis gigantescos, mudar o clima do planeta. O cenário seria bem feio. E a tensão só foi crescendo. Logo que ele foi descoberto, os cálculos da órbita ainda não eram 100% precisos, sabe? Então, os cientistas começaram a apontar várias datas possíveis de impacto: 2029, depois 2036 e até 2068. Cada nova data era um novo susto, mantendo todo mundo em alerta. Então, junta tudo: um nome apavorante, um tamanho colossal e várias ameaças no calendário. A pergunta era óbvia, né? E aí, é o fim? Era esse o grande evento que ia mudar tudo para sempre? Mas aí vem a reviravolta na história. Depois de anos e anos observando o Apophis com telescópios cada vez mais potentes, com radares, os cientistas conseguiram refinar a órbita dele com uma precisão incrível. E a conclusão, vinda da própria NASA, é clara: podem relaxar. Não existe risco de impacto do Apophis por pelo menos 100 anos. Ufa! Então a história muda completamente de tom. A gente sai do filme de desastre e entra num documentário científico fascinante. O perigo deu lugar à curiosidade. Não vai ter colisão, mas a gente vai ter um verdadeiro espetáculo cósmico, algo nunca visto antes. Anota aí, 13 de abril de 2029. Nessa data, o Apophis vai passar a só 32 mil quilômetros da superfície da Terra. Pode parecer muito, mas em termos de espaço, isso é um raspão. É pertinho demais. Para ter uma noção melhor, sabe os satélites que a gente usa para TV, para GPS, para internet? Muitos deles ficam numa órbita a 36 mil quilômetros de distância. Pois bem, o Apophis vai passar mais perto da gente do que esses satélites. Ele vai cruzar por dentro desse anel de equipamentos. É uma visita muito, mas muito íntima mesmo. E o mais legal de tudo, não é um evento só para quem tem telescópio. Quem estiver no lugar certo, ali no hemisfério oriental, vai poder olhar para o céu e ver, a olho nu, um pontinho de luz se movendo rápido. Imagina só poder ver com os próprios olhos um asteroide gigante passando tão perto. É uma chance única de testemunhar um visitante do espaço profundo. E claro, se pra gente já é incrível, imagina pros cientistas. Essa passagem não é uma ameaça, é um presente do universo. É uma oportunidade de ouro, daquelas que só acontecem uma vez na vida para estudar um objeto desses de tão perto. É que a gravidade da Terra vai mexer com o Apophis de um jeito bem intenso. Pensa assim, nosso planeta vai dar um puxão gravitacional nele. Isso vai mudar a órbita dele para sempre. Vai alterar a velocidade com que ele gira e pode até, quem sabe, causar tipo uns terremotos ou deslizamentos na superfície dele. E é observando tudo isso acontecer em tempo real que os cientistas vão conseguir entender o que tem por dentro dessa rocha. E é óbvio que a gente não ia ficar só olhando daqui, né? As agências espaciais do mundo todo já estão se preparando para garantir um lugarzinho na primeira fila desse show. Já temos duas missões principais se preparando. A NASA vai mandar a OSIRIS-APEX, que é a continuação daquela missão famosa que trouxe amostras do asteroide Bennu. Ela vai chegar lá logo depois da passagem para ver o que mudou, sabe, para estudar os efeitos. Já a Agência Espacial Europeia vai com a missão HANSIS, que vai ser tipo uma escolta, acompanhando o Apophis durante a passagem para pegar tudo em tempo real. Tá, mas e aí? Para que todo esse trabalho? O que a gente espera aprender com tudo isso?
As perguntas são super importantes. Do que ele é feito? É uma rocha sólida ou um amontoado de cascalho? Como a gravidade da Terra vai exatamente torcer e esticar ele? Entender isso na prática, vendo acontecer, é como ter um laboratório de física gigante no nosso quintal. A gente vai aprender na marra como um planeta pode desviar a trajetória de um asteroide. E isso é fundamental. Isso tudo nos leva à questão final, que talvez seja a mais importante de todas. Estudar o Apophis hoje não é só para satisfazer nossa curiosidade. Pensa nisso como um grande ensaio geral. Tudo que a gente aprender sobre a estrutura dele, sobre como a gravidade o afeta, é munição para o nosso arsenal de defesa planetária. É o conhecimento que vai nos ajudar a estar preparados se, um dia, um outro deus do caos aparecer por aí, mas dessa vez vindo direto na nossa direção.